Vídeo aula Java de número 77. Vou mostrar hoje como criar uma conexão com o banco de dados através dos códigos Java. Na última aula, eu ensinei a baixar um programa que contém um banco de dados MySQL e como criar esse banco e inserir dados nele, ok? E por último, eu ensinei a adicionar um drive de conexão do MySQL ao nosso projeto, que no caso é este aqui, MySQL Connector, ok? Então agora vamos para os códigos. Mas antes eu vou ativar o meu serve, que é o meu programa Vertrigo. Ativado, eu vou entrar no MySQL, no meu banco de dados, só para conferir as informações que eu cadastrei na última aula, ok? Então a senha é Vertrigo, entrei e agora eu vou acessar o meu banco criado na última aula, Java, use Java. Acessei, agora eu vou mandar mostrar com o comando select *from tabela pessoas. Ponto e vírgula, tá aí. Eu tenho as colunas nome e idade e dois cadastros feitos: Carlos Henrique, idade 23, Stephanie, idade 20. Então as informações estão certinho. Agora eu quero acessar essas informações através do meu programa Java. E como que eu faço isso? A primeira coisa, eu vou criar uma string, vou dar o nome de URL e nela vou atribuir o seguinte comando: jdbc *mysql o servidor que eu vou acessar o meu banco, que é o localhost, o próprio computador, o nome do meu banco de dados, que no caso é Java, ok? Feito isso, vou criar um objeto do tipo connection, vou chamar de conexão, e nele eu vou atribuir o retorno de um método acessado pela classe DriveManager com ponto getConnection. Ele vai me pedir uma URL, que no caso é esta acima que eu criei, ok? Então já foi passado, você tem que importar esse objeto do tipo DriveManager e também o objeto do tipo Connection. Import do java.sql.connection. Ok, feito isso, ele vai pedir mais duas informações dentro desses parâmetros. A segunda informação é o login, que no caso é root, e a terceira, a senha, Vertrigo. Ok? Feito isso, o próximo passo é criar um objeto tipo prepareStatement. Vou dar o nome de pesquisa e nele vou adicionar deste objeto criado acima, conexão, o método prepareStatement e por parâmetro ele pede uma SQL, um comando SQL. Antes eu tenho que importar este objeto, java.sql, importei, e agora por parâmetro vou passar uma string com o comando SQL, que no caso é select, selecionar, asterisco, todas as colunas, from, da tabela pessoas. Essa tabela pessoas é a que eu criei dentro do meu banco de dados na última aula, o banco de dados Java. Ok? Feito isso, o próximo passo é criar um objeto do tipo result_set. Eu vou chamá-lo de resultado. E nele eu vou adicionar deste objeto aqui acima, pesquisa, o retorno de um método que se chama executeQuery. Então este método vai executar este comando SQL e atribuir o resultado a este objeto do tipo result_set, que tem que ser importado como os outros, está aqui. E agora o próximo passo é criar um while. Por que um while? Porque a minha tabela tem mais de um cadastro, mais de uma informação inserida. Então eu quero passar por todas essas informações e acessá-las através de um while. Então enquanto tiver resultado, ele vai repetir, ok? Passando por cada um dos cadastros feitos nesse banco de dados.
Então, o while, e dentro do parâmetro do while, eu vou falar para ele, enquanto resultado, que é o objeto acima aqui, ponto next, que significa enquanto tiver próximo, enquanto tiver mais resultado, mais cadastros, ele vai repetindo, beleza? O que eu quero fazer? Aqui dentro do while, enquanto ele estiver acessando essas informações, esses cadastros, eu quero capturar eles em alguma string, em alguma variável, ok? Então eu vou criar aqui uma string nome e nele vou atribuir do objeto resultado.getString e por parâmetro você passa o nome da coluna da tabela que está no banco de dados. Ou seja, eu tenho a coluna nome e a coluna idade. Então a primeira que eu vou capturar, o primeiro cadastro, é da coluna nome e atribuir a minha variável nome. Embaixo vou fazer a mesma coisa, só que no caso idade, e vou atribuir o resultado getString com a coluna idade, beleza? No caso, eu acessei essas duas informações dentro do while e atribuí as minhas variáveis. E agora eu quero simplesmente imprimir no console. Então eu vou utilizar um system.out.print para imprimir o nome e a idade do cadastro. Vou colocar uma legenda, nome, mais concatenar com a variável nome, mais concatenar com a variável idade. Feito isso, toda vez que ele passar dentro do while, ele vai acessar as informações, atribuir as variáveis e imprimir as duas aqui para mim no console. Beleza? Então a última coisa que você tem que fazer, como vocês podem perceber, está gerando um erro em todo o programa. Precisamos de um try catch capturando esses erros para tratá-los, ok? Feito isso, vamos testar se está funcionando. Executando, tá aí. Nome Carlos Henrique, idade 23. Saiu do while, repetiu novamente porque tem mais cadastro, entrou novamente e acessou o próximo cadastro, nome Stephanie, idade 20. Então, para fazer o último teste, dentro aqui do meu banco de dados, do meu MySQL, eu vou inserir mais um cadastro para ver se está funcionando correto mesmo. Insert into tabela pessoas, na coluna nome e idade, os values são nome Marcelo, vírgula, idade 21, ponto e vírgula, enter, ok. O comando foi executado corretamente. Agora eu vou testar se já está acessando a informação aqui através do meu programa Java. E como vocês podem ver, já acessou. Está aqui, Marcelo, idade 21. Então esse while vai passar por todos os cadastros desse banco de dados, ok? Então tá aí nosso programa acessando um banco de dados. Até a próxima aula.